Eu sou a Alessandra, sou psicóloga e coach de relacionamentos. Hoje eu vou falar para vocês sobre os jogos psicológicos nos relacionamentos, tanto relacionamentos profissionais, de amizade, quanto os amorosos. A primeira coisa que a gente tem que definir o que são os jogos, né? Principalmente jogos psicológicos. Jogos psicológicos são transações, né? São a forma como as pessoas organizam o seu tempo e elas se relacionam. Como que nós podemos saber se nós estamos num jogo ou não? É utilizado uma fórmula bem simples, onde teremos 3 elementos. Primeiro é a isca, segundo a fraqueza, e o resultado, que é previsível e também, na maioria das vezes, negativo. Tá? Se a situação que você está passando, ela se enquadrar nessa fórmula, ela é um jogo psicológico. Uma outra situação, uma outra teoria que se utiliza é o triângulo dramático de Karpman. O que esse triângulo nos ajuda? Nos ajuda a identificar os papéis, 3 itens, né, que ocupam o vértice desse triângulo. O primeiro é a vítima, o segundo é o perseguidor e o terceiro é o salvador. Toda vez que você conseguir também enquadrar na situação que você está vivenciando esses 3 personagens, esses 3 papéis, trata-se de um jogo psicológico. Os jogos psicológicos, eles derivam do roteiro de vida que nós aprendemos na infância, ou seja, os nossos pais nos ensinam a jogar, certo? Da forma como a nossa família funciona. Para vocês terem uma ideia assim, de uma situação, eu vou dar um exemplo de um casal que não é habituado a lidar com emoções muito altas, né? Emoções intensas. E quando eles percebem que essa emoção ela começa a cair numa monotonia ou ela enfraquece, iniciam-se brigas de desrespeito, gritaria, para que numa sequência tenha-se essa tensão e que através de algum dos dois ceder ou ocorrer sexo ou sentir tesão, acabe por acontecer a finalização desse desfecho, porque alguém num jogo sempre vai sair machucado, tá? Sempre vai sair magoado. Os jogos eles possuem sempre desfechos negativos. Um exemplo que acontece, né, profissionalmente, tem um tipo de jogo que se chama Te Peguei Filha da Mãe, né, para não dizer filha da puta. Como que ele funciona? Um dos 3 personagens do triângulo, né, que eu falei para vocês lá no início, é o perseguidor. Vai ser aquele que, lá no seu trabalho, você está fazendo um relatório, você fez alguma coisa, e alguma coisa não ficou tão boa, ou deu errado. É aquela pessoa que vai chegar para você e dizer, tá vendo? Eu não te disse. Não tá vendo? Fizesse errado, eu não te falei que ia dar errado. É aquela pessoa que vai expor o teu erro, né, de uma forma bastante pública para te ridicularizar, para te humilhar. Isso se trata de um jogo psicológico. Isso acontece profissionalmente, isso acontece em famílias, isso acontece em amizades, relacionamentos amorosos, casamento, namoro. Qualquer local onde houver uma relação, uma transação entre mais de uma pessoa, o jogo ele vai acontecer, certo? E fora isso, situações de abuso, de relações tóxicas, onde esses personagens eles vão rodar cada vez mais a questão da vítima, a questão do perseguidor e do salvador. Então, procure observar as suas relações para que você consiga saber, né, se é um jogo psicológico ou não. Se é uma situação que ela está te causando muito desconforto dentro do teu relacionamento, trata-se de um jogo psicológico, certo? Você tem que procurar entender qual é o seu papel, quais são as tuas ações que fazem com que as reações da outra pessoa sejam daquela forma, você compreender as suas fraquezas, né? Lembrem lá da fórmula que eu falei no início, né? Há uma isca e também a fraqueza. Digamos, vai ser o ponto onde a pessoa vai te cutucar para você ter uma reação que seja negativa e gerar um grande desconforto. Na sua grande maioria, os jogos psicológicos eles são negativos e com desfechos bastante previsíveis.
Por isso que quando a gente pede para que o cliente ele observe como que foi o término dos últimos 3, 4 relacionamentos para encontrar um padrão, é porque já se identificou que há um jogo psicológico ali implícito, aquela relação, aquela forma da pessoa se relacionar. Então, há comportamentos que vão provocar o jogo e vão fazer com que a pessoa tenha um resultado que ela acha que não está esperando, mas é o que ela está buscando. É o que eu costumo dizer quando a pessoa é muito romântica, né? O romântico ele não procura o próximo amor, ele procura a próxima decepção, porque a tendência dele é sempre buscar pessoas que saibam jogar o mesmo jogo, certo? A dica que eu dou, gente, é não criem jogos, não entrem em jogos, observem os comportamentos, respirem, depois deem o retorno, o feedback que vocês acharem melhor, mas identifiquem sempre o desconforto que a situação pode causar. E aproveito para convidar vocês para o meu workshop sobre jogos nos relacionamentos, que vai acontecer no dia 19 de outubro, das 9 ao meio-dia. O local aqui na clínica onde eu atendo, certo? A inscrição é R$180. E se você quiser saber como lidar com os jogos, desfazer os jogos e viver de uma maneira mais saudável os seus relacionamentos, eu sugiro que você se inscreva. Um abraço e até o próximo vídeo.